Nós vamos meditar numa palavra que está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos usar a versão Almeida corrigida. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 6. Diz assim a Bíblia: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha para mim, Jeremias desceu lá na casa do artífice, do oleiro, daquele artesão. Ele estava fazendo um vaso. Sobre as rodas significa que naquele tempo o maquinário usado para fazer vaso não é igual ao de hoje, com tecnologia. Ele pedalava lá e uma correia fazia uma roda, uma mesa girar, e ali ele ia dando forma naquele vaso. Vamos continuar. 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é fiel, infalível, inerrante. A tua palavra é fiel e verdadeira e é escudo para os que creem em ti. Então, o Senhor é que revela a tua palavra. Eu não consigo. Eu sou limitado, humano, cheio de falhas. Mas o teu Espírito nos ensinará todas as coisas. Então que a tua palavra alcance os corações e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, que é converter corações, é consolar, exortar e edificar a igreja. Tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus. Os irmãos digam amém. Se os irmãos puderem desligar esse ar aqui em cima, por gentileza. Muito obrigado. Meus irmãos, nós vimos aqui que Deus falou com um profeta, Jeremias. E pediu para Jeremias descer até a casa do oleiro para ver como era fabricado um vaso, né? Jeremias chegou naquele lugar. Ele se deparou com uma cena. Lá estava um homem, um artesão, um artífice, um oleiro, lidando com um vaso, argila, lidando com massa, com barro. E a Bíblia fala que em dado momento o vaso se desfez na mão daquele homem. O vaso por si só se desfez. E aquele homem então pegou, juntou aquela massa de novo, aquela argila, aquele barro, e fez daquela argila um outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Ou seja, aquele oleiro, aquele artífice, ele fez um vaso segundo a sua boa vontade, a sua melhor maneira. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então aquele vaso foi feito de uma forma boa, perfeita e agradável. Deus, aqui o oleiro representa Deus, porque Deus falou que eu farei com vocês da mesma forma, porque vocês são barro na mão do oleiro. Nós somos argila na mão de Deus. Nós somos vaso. Bom, nós sabemos que o homem foi criado do pó da terra, Gênesis 2:7. Deus formou o homem do pó da terra.
Inclusive nós temos que fazer suplementação de um monte de minerais que tem no barro. Porque nós viemos do barro. Magnésio, um monte de coisa diz aí. Tem um monte de minerais que tem no barro, na terra, que nosso corpo sente falta e dá um monte de doença depois, porque faz falta. Tem que suplementar. Então em Gênesis 2:7 a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra e soprou no homem o espírito. Ora, mas os animais também foram criados, formados a partir da terra. Gênesis 1, 24, 25. Os rebanhos, o gado, tudo foi criado da terra. Tudo. Os peixes foram criados nas águas. Olha bem, hein? Deus deu ordem para as águas criarem os peixes. E Deus deu ordem para a terra produzir os animais. Gênesis 1, 24, 25. É interessante isso. Mas qual que é a diferença? A diferença é que os animais, eles são irracionais e quando eles morrem, eles vão para o aniquilamento. Um animal morreu, uma formiga, um vírus, um elefante, uma girafa, um dinossauro, morreu, aniquilou. Não tem mais vida após a morte para um animal, porque ele não recebeu o assopro de Deus. O animal e o homem são alma viventes, mas só o homem tem o sopro de Deus, para poder ter racionalidade. Então, de forma que, será que no céu vai ter animal? Tem gente que fala assim, o meu pet, meu cachorrinho foi para o céu e eu vou encontrar ele lá no céu. Vou até preparar um saco de ração que ele gostava, colocar junto do meu caixão e lá eu vou encontrar meu pituquinho lá. Nós falamos somente o que a Bíblia autoriza. O que eu sei é que Elias foi arrebatado num carro de fogo, num carro com cavalos de fogo. O que eu sei é que o meu Senhor voltará, ele e seus exércitos, montados em cavalos, lá para a batalha do Armagedon, no capítulo 16 de Apocalipse. Então eu posso afirmar categoricamente que lá no céu tem cavalo. Agora, se vai ter um monte de formiga e mosquito que eu mato o dia inteiro, pernilongo, aí não dá para falar mais, pô. Por dia morrem bilhões de gado. Vai ter curral lá adiante para caber gado lá, de gado e cachorro e gato? Não. O animal passa pelo aniquilamento. Morreu, acabou. O ser humano é infinito. Ele recebeu o fôlego. Eclesiastes 12:7. O espírito volta a Deus, que o deu. E Deus lá dá o destino para a pessoa, se ela teve contato com Jesus, com a palavra. E o pó volta para o pó. Então Deus compara a gente como um barro, argila. Eu lembro que eu tinha uns 10, 11 anos, pesava meio saco de cimento. Eu sempre trabalhei, desde os 9 anos eu catava reciclagem. Quem tem cabelo meio paina, igual eu, sabe que não chamava reciclagem, né, irmão? Como é que chamava? Ferro velho, né? Pegar ferro velho. Aí nós saía pegando cobre para a rua, alumínio, e entregava para a mãe lá R$2. Ô mãe, compra um gomo de linguiça lá. Se fosse no dinheiro de hoje, R$2, R$3. Quando dava R$10, misericórdia, aquela festa, aquela festança. Mas eu fui trabalhar numa horta uma vez. Fui convidado para trabalhar numa horta. Os caipiras sabem o que é argila e saibro. Nós tínhamos que voltar para casa com mistura. Então eu trabalhava o dia inteiro na horta, em troca de um maço de alface. No outro dia, em troca de um maço de almeirão. No outro dia, em troca de um repolho. No outro dia, em troca de um quilo de mandioca. Só que eu fazia bolinha de saibro para matar pombinha.
Então eu levava o legume e a carne. Naquela horta tinha um brejo que um artesão ia buscar argila para fazer boneco. Naquele tempo fazia muito desse negócio aí. Ele era lá do Nordeste, ele fazia boneco do Lampião, aquelas coisas todas lá. Mas tinha um lugar que ele não pegava argila. Tinha um lugar que ele não pegava o saibro. Eu, em determinada situação, falei para ele: por que o senhor não pega daquele lado lá? Ó? Parece que está bonito lá, tem só uma grama lá. Ele falou assim, ele me chamava de Pena. Eu não pesava nada, né? Ele falou: Pena, eu não pego lá, porque lá tem um lugar lá que a argila é muito molhada. Não dá, não tem jeito, tem que drenar. Eu tento fazer alguma coisa lá, mas ela vem igual mingau. Tem outro lugar lá que ela merece uma água alaranjada, amarelada, que é decorrente do minério. Ela está oxidada, ela está enferrujada. Também na hora de fazer o boneco não dá liga. E tem uma parte lá que tem pedregulho, então eu tenho que selecionar aqui. E Deus compara a gente como argila, barro. E eu comecei a pensar na minha vida esses tempos atrás, de uns 5 anos para cá, como que Deus, Ele vem me tratando, me considerando argila, barro, massa, para Ele poder moldar, para Ele poder dar uma forma melhor. E Deus fica falando comigo: você tem que ser melhor, você tem que ser um cristão melhor a cada dia, um marido melhor, um pai melhor. Você precisa estar apto para a sua ida no arrebatamento. E só tem um jeito. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o Senhor tem que trabalhar nessa argila. Mas o problema é que às vezes a argila ela está muito molhada, muito úmida, e não tem jeito de Deus trabalhar. Quando a argila está muito molhada, de tanta lágrima de sofrimento que ela não consegue se despojar, ela não consegue se libertar, é muito sofrimento aquela argila, ela não dá liga. O artesão, o oleiro, tenta trabalhar naquela argila, mas ela está muito focada no próprio sofrimento que ela vive. Ela fez um altar para o sofrimento dela. A pessoa chega ao ponto de fazer um altar que ela amanhece sofrendo, passa o dia sofrendo, ela dorme sofrendo. Talvez por uma rejeição, talvez por alguém que a magoou, talvez por alguém que ofendeu, decepção, situações diversas. Aquela argila precisa ser tratada, porque Deus quer fazer dela um vaso de honra. Doutra feita, a argila está endurecida. Deus não consegue mover, formar, moldar, dar uma forma como Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas Ele não consegue pelo endurecimento daquela massa. O pecado, ele causa uma barreira no coração da pessoa. A tristeza também causa. Decepção com pessoas causam como se fosse uma cortina de aço no coração da pessoa, impossibilitando o agir e o mover do Espírito Santo. Tem vezes que a argila está tão molhada de água impura, oxidada, enferrujada, que Deus não consegue. Deus fala: eu preciso limpar primeiro a tua vida. Você permitiu que águas impuras
impurezas entrassem na tua vida, entrassem no teu sentimento, entrassem no teu coração, entrassem no teu casamento, entrassem na tua convivência. Você permitiu que a tua mente ficasse nutrindo e alimentando somente impureza. Então Deus está falando: eu não posso transformar você igual aquele oleiro transformou. Posso, porque vocês são barro, mas e se a argila não tiver apta? Se estiver cheio de pedra naquela argila, como é que ela vai rodar na roda do oleiro, para o oleiro colocar um pouco de água na mão? Vai desmanchar. E existem pessoas que estão tentando falar para Deus: Senhor, por que na minha vida as coisas não estão dando certo? Por que eu luto e não consigo andar, não consigo caminhar, não consigo prosseguir, eu não consigo, parece que eu nasci para sofrer. Porque Deus é um artesão, é um artífice, é um oleiro por excelência, diga amém. Ele é perfeito no que faz, diga amém. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Ele é justo e santo, verso 18, e Ele está perto de todo aquele que o invoca, de todo aquele que o invoca em espírito e em verdade. Então essa massa, essa argila que está precisando de tratamento, precisa permitir o agir do oleiro. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 4, 7, presta atenção, que Deus colocou dentro de nós tesouros, a esperança da vida eterna, o desejo de congregar, o desejo de ir para o céu, o desejo de conviver. Olha bem o que eu vou falar agora, hein? Presta atenção, hein? O desejo de viver em paz com as pessoas, porque nós não constituímos inimigos. Nós não constituímos inimigos. São pessoas que, por serem argila, que necessitam de tratamento, se levantam contra nós. No meu trabalho houve alguns, liberei perdão, inclusive quando eu saí eu fui lá pedir perdão, mesmo estando certo, porque quando eu perdoo, eu é que sou livre para caminhar com Jesus. E eu falei para a pessoa: se você tiver algum problema comigo, vem buscar, porque esse problema é teu, não é meu. Argila, massa. 2 Coríntios 4, 7. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não nossa. O que significa isso? Tem mistério aqui. Misericórdia. Tem mistério. Às vezes, mesmo sendo argila limpa, uma argila que está no ponto para Deus atuar, moldar, nós vamos nos sentir fragilizados, porque temos esse tesouro em vaso de barro. Deus vai permitir alguma coisa na minha vida, igual permitiu já, quando a minha mulher capotou o carro em 2002, 2003, meu filho tinha 2 anos e meio, o carro capotou. Lá embaixo, naquele buraco, o carro deu perda total. Eu aproveitei o motor, o câmbio raspando a terceira e a quinta, e 2 rodas. O resto perdeu tudo. Na pior fase financeira da minha vida. Perdi uma casa, dei uma procuração por uma pessoa malandra, me deu um golpe. Difícil. Era argila na mão do oleiro e Deus estava trabalhando. Lá embaixo no buraco, a minha esposa saiu pelo vidro do carro, procurando
o Luquinha, 2 anos e meio. Então ela subiu a ribanceira. Lá em cima, no acostamento, ele estava sentado. E ele conversava com alguém. O meu filhinho de 2 anos e meio conversava com alguém. E ele fala que aquele alguém tinha um círculo branco assim, ó. E aquele alguém falava para ele: não vai para a rodovia não, fica sentadinho aí, não sai daí não, fica aí, daqui a pouco a tua mãe chega, fica aí, não sai não, não levanta não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o guarda, aleluia. A hora que o carro deu a primeira capotada, o anjo foi lá, tirou ele pelo vidro e colocou sentadinho ali no acostamento. Todos os vidros do carro estavam lá embaixo jogado. Tudo lá embaixo. E o anjo do Senhor segurando o meu filhinho lá. A minha mulher teve uma contusão aqui e outra ali, ficou 20 minutinhos no PS e foi liberada. Meu irmão, eu estou falando para você, às vezes nós nos sentimos frágil, às vezes acontecem coisas com a argila que fazem a gente pensar, fazem a gente ter pensamentos difíceis. Não é fácil para ninguém, porque a vida é uma caminhada de flores, mas também tem espinho. Na caminhada da fé, tem espinho também. Jesus nunca prometeu uma festa. Ele prometeu que a chegada é segura. Ele prometeu de verdade: se perseverar até o fim, eu vou te dar um nome no livro da vida e vou te dar uma pedrinha branca. Naquela pedrinha branca tem um nome que só você vai conhecer, você e o teu Deus, porque você perseverou até o fim. Mesmo que você passou pelo moinho, mesmo que você passou por ser moldado pelo oleiro, mesmo que você passou pela prova, mesmo que você naquele momento de fragilidade pensou que ia acabar tudo, pensou que era o fim, mas você perseverou, você receberá a coroa da vida, aleluia. Não podemos esquecer que quando passamos pela Não podemos esquecer quando passamos pela roda do oleiro, nós não entendemos todos os mistérios que estão acontecendo. Não. Se tiver alguém aqui me ouvindo, ou conhecer alguém que conhece todos os mistérios das formas pelas quais Deus nos trata como massa, argila ou barro, eu fico de joelho, deito no chão e você vai me ungir, porque eu não consigo compreender todas as formas como Deus age. Jó falou isso no capítulo 42, coloca lá, Jó capítulo 42, versículo 3, no fim do versículo, olha o que ele fala: as coisas para mim eram inescrutáveis. Jó ficou, olha para mim para você entender, Jó sofreu tanto, que ele só tinha carne no corpo dele com saúde na gengiva. Só a gengiva de Jó era saudável. O resto do corpo dele estava apodrecendo com lepra. Aí ele fala aqui, ó, eu não compreendia, eu não entendia. E depois ele sabe o que ele fala? Eu falei coisas, eu vou ver o versículo aqui, ó, versículo 3. Relatei o que não entendia. Sabe o que Jó chegou a fazer? Ele chegou a falar coisa pejorativa, ele chegou a falar coisa negativa sobre o dia que ele nasceu. Quem conhece a história sabe. Você não compreende, mas depois ele fala, mas até que eu compreendi. E na hora que ele compreendeu o agir de Deus, o versículo 6. Por isso me abomino no pó e na cinza. Não é fácil passar na roda do oleiro. Meu irmão, não é fácil. Não adianta.
Teve uma vez, há uns 30 anos atrás, eu passei por uma prova muito difícil, passei na roda do oleiro, mas forte mesmo, forte. Igual tem uma música aí que fala, tem que ter raiz para aguentar. Aliás, tem que ter a boa mão do Senhor, porque naquela hora, a única raiz que eu tinha, era a vontade de pegar aqueles caras que me traíram. Difícil suportar traição, difícil, de homens que eu coloquei, depositei confiança. Difícil, o Senhor Jesus foi traído, por isso que Ele me ajudou a não fazer uma loucura. E eu, na minha infantilidade espiritual, você tem coragem de assumir teus pecados? Eu tenho, para mim, os meus. Na minha infantilidade espiritual, eu comecei a questionar Deus. Por que, Senhor? Porque o Senhor permitiu, confiei nesses homens aí. Esses caras disseram que ora 40 dias no monte lá, Senhor. Confiei neles. Dali uns dias eu fui fazer uma viagem, entrar na minha casa, que eu morava numa casa abandonada, nem banheiro tinha, levaram tudo, e eu novamente, por que, Senhor? Há uns 10 anos atrás criaram uma frase assim, ó, não pergunta por que não, pergunta para quê. É a mesma coisa. Por quê? Para quê? É tudo igual, é questionamento. E não é fácil passar pela roda do oleiro. Então, eu fui na palavra. É sempre a palavra e o Espírito. É a palavra e o Espírito. Não é emoção, não é ira, é palavra e Espírito. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, fazia as coisas de menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Os irmãos estão entendendo o que significa passar pela roda do oleiro? Você tem que ter cuidado, porque você passa a fazer questionamento para Deus, e Deus fala, mas eu sou o oleiro e você é a argila. Olha o versículo 12 que fala. Agora vemos por espelho, Coríntios 13, 12, vemos por espelho. Meu irmão, hoje talvez você não está entendendo o rodar da roda do moinho, do oleiro. Você não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo, mas o segredo da fé não é entender, é crer, é acreditar e confiar que o Senhor está sentado no trono. Isaías no capítulo 6, ele fala assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu entrei no trono, eu entrei no templo e vi o Senhor sentado no seu trono. O rei havia sido falecido, mas o Senhor está sentado no seu trono, aleluia. Ele está no controle de tudo, Ele sabe o que está fazendo, comigo e com você. Ele é perfeito no que faz, mas eu, na minha infantilidade, nem sempre compreendo. O apóstolo Paulo chega num ponto que ele fala assim, ó, Gálatas 4,19. Ele escreve para aquela igreja e fala assim, meus irmãos, eu chego a sentir dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque tem cristão que o carro furou o pneu, tem cristão que fala que tem fé, e só porque furou o pneu do carro, por que, Deus? Porque permitiu isso. Tem coisas que são gravíssimas. Eu não vou nem falar o que eu já passei aqui sobre isso, porque são terríveis. Extremamente terríveis. E tem irmão aqui também que já passou, e está passando. Mas eu estou falando de coisa corriqueira.
Acabou o gás lá, bem agora vai acabar o gás, que Deus é esse? Pega um resfriado, vou parar de ir na igreja, porque estou resfriado de novo. Gastou mais do que podia gastar no cartão, Deus é culpado. A argila, o vaso, tem que tomar cuidado, porque ela tem seus limites. Vamos lá em Romanos 9, que eu estou encerrando. A hora já está me pegando já. Romanos 9, versículo 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. Ó homem, quem és tu? Que a Deus replicas. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que fizeste assim? Por que o Senhor permitiu tal coisa? Irmão, tem vezes que a faca entra da dor. E eu estou falando aqui, tem vezes que não é fácil. Quando guincharam meu carro, ele passou em frente de muitas pessoas que se constituíram inimigas nossas naquela cidade. Eu chorei. Mas naquela noite, pastor Valdeir pode contar essa história. Um irmão pequeno na igreja entrou pela porta daquela igrejinha e veio no altar agradecer a Deus, porque sua esposa e seu filhinho estavam salvos e seguros. As demais coisas o Senhor ia providenciar. Aquele pastor falou assim: eu nunca te vi tão chorando e pálido daquele jeito. Não tinha sangue no teu corpo, tanto que você chorou. Eu falei: mas são lágrimas de alegria, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas o vaso não pode questionar. Isaías 45, 9. Estamos encerrando. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro, a argila, ao que a formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Meus irmãos, conclusão dessa singela meditação: ninguém nesta terra está isento, está livre de passar pela mesa do oleiro para ser moldado. Isso vai acontecer de acordo com os desígnios de Deus e de acordo com a fé depositada no coração de cada um. Entender todos esses mistérios não conseguiremos. Jó não compreendeu. Mas quando ele se humilhou e reconheceu que Deus estava no controle, o Senhor restituiu todas as coisas. O Senhor restituiu. Não é fácil passar naquele momento em que o vaso quebra. Aí o Senhor fala: a partir de agora eu vou fazer conforme a minha vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes a argila precisa ser tratada. Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Muitas vezes a argila tem que ser moldada pelo Senhor, porque se Ele não edificar, em vão a pessoa trabalha. Não é do meu jeito, nem do seu,
é do jeito do Senhor. E Ele fará tudo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tem coisas que, se eu perseverar até o fim, eu vou chegar no Mestre lá nas mansões celestiais e perguntar para Ele, porque aqui eu não consegui entender. Não consegui. E quando eu tentei investigar os motivos de certas situações, o Espírito Santo já me barrou e falou: não tira os olhos do teu foco. Não tire os olhos daquilo que você tem, que eu te dei. Não tire os olhos da carreira que você tem pela frente. Continue. Você não está entendendo nada, mas eu estou assentado no trono. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e eu serei exaltado na tua vida, aleluia. Salmo 42, 11. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Irmão, espera no Senhor. O Senhor está moldando o vaso da tua vida. O Senhor está tratando com você. Saiba que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você às vezes não entende, mas porque algumas coisas precisam ser feitas. Como que está a argila? Muito umedecida, não dá forma, está muito rígida, ou está com impureza? Porque a Bíblia fala que o vaso desmanchou-se naturalmente. Quantas vezes eu desmanchei, porque permiti que no meu sentimento houvesse coisas que não agradam a Deus. Na minha infantilidade, na falta de discernimento, na falta de compreender que Deus é soberano naquilo que faz, eu fiquei despedaçado. Mas o Senhor veio com misericórdia e graça, e mostrou a direção, mostrou um caminho. Então Ele refez o vaso, Ele refez do jeito que Ele quis. Saí daquele moinho, daquele monte de cacos, eu saí daquilo ali totalmente quebrado. A minha mulher lembra disso, totalmente quebrado. Mas o Senhor, aos poucos, vem moldando, e eu tenho certeza que a obra que Ele começou, Filipenses 1,6, a obra que Ele começou, Filipenses 1,6, a obra que Ele começou até o dia de Cristo, Ele há de terminar na minha e na tua vida. Vamos ficar de pé. Se o Senhor não edificar a casa, eu queria cantar uma canção que fala: quando tudo diz que não, Juninho, você me ajuda? A tua voz me encoraja a prosseguir. Os irmãos pensam, os irmãos não conseguem entender que algumas pessoas que talvez não estejam aqui, já perderam o chão, a esperança de viver. Perderam a vontade, o sabor da vida. Tanta dor, tanto sofrimento. Tudo estava dizendo não para ela, tudo. As pessoas que conversavam com ela diziam: você errou, você está errado. As circunstâncias falavam: você errou, não tem mais jeito. Mas uma voz lá de cima fala: levanta a cabeça, porque tem um Deus, existe um Deus que restaura, um Deus que faz um vaso novo.
Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, canta. sua voz me encoraja a prosseguir. Como se fosse uma oração. Coloca nos pés de Cristo essa oração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Oh, Jesus. Sei que não estou só. Profetiza, profetiza. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Oh, aleluia, tu és poderoso, Senhor. Venha em meu favor. Sim, ó Deus. E cumpra em mim, aleluia, teu querer. Aleluia. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Aleluia. Sua destra me sustenta, oh, Jesus, e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Irmão, só Deus conhece o que está no teu coração e no meu coração. A dor, a angústia, a tristeza, elas não são visíveis. Só quem sente é que sabe. Mas Ele pode fazer um vaso novo, restaurado, curado, e tudo que passou vai ficar para trás. Porque eu quero fazer uma aliança agora com Deus, junto com algumas pessoas aqui, junto com alguns irmãos e irmãs que vão levantar a mão e vão falar: Senhor, ainda que eu esteja passando pela mesa do oleiro, está doendo, Senhor. Eu estou sentindo fragilizado porque eu sou vaso, eu sou barro, mas eu confio na tua promessa na minha vida. Eu confio no teu amor. Então eu quero entregar meu coração para o Senhor moldar da forma como o Senhor quer. Eu quero entregar minha vida para o Senhor transformar da forma como o Senhor quer. Eu quero entregar minha família, meu casamento para o Senhor transformar da forma como o Senhor quer. Porque dá impressão que está tudo quebrado. Dá a impressão que está tudo um monte de caco lá em casa. Você pode falar, está um monte de caco jogado lá. Então eu quero entregar na mão do oleiro perfeito, santo, misericordioso e cheio de graça, para reconstruir e fazer um vaso novo. Você que vai orar comigo, levanta a tua mão. Você que quer ser um vaso novo, reconstruir aquela área que você achou que não deu certo, porque você tentou. Agora com Jesus moldando a tua vida, em nome de Jesus, todo mal vai embora e vai dar certo, porque Deus é poderoso para quebrar agora toda a corrente do mal, em nome de Jesus. Meu Pai, pessoas estão levantando a mão, é para o Senhor ver. Eu nem olho, Pai, não é para mim. O que eu posso fazer? Mas Tu podes. O Senhor falou que pode agir com o Teu povo, como aquele oleiro agiu com aquela argila. Então, meu Pai, existem pessoas aqui que estão quebradas, meu Pai. Pessoas aqui que estão doendo, machucadas pela vida. Pessoas que foram ofendidas, injuriadas. Pessoas que foram maltratadas, meu Deus.
pessoas que estão frustradas e parece que elas nem acreditam mais em nada, mas agora o dom da fé, a fé é um dom, está sendo derramado agora nesse coração agora. Você que falava que não tinha fé, a partir de agora você tem fé em Jesus. Você vai colocar a tua fé somente naquele que pode resolver a tua vida, somente naquele que tem a chave da vitória, somente naquele que tem o poder de arrancar o mal que está na tua casa, aquele mal que está causando briga, aquele mal que está causando doença, aquele mal que está causando discórdia, aquele mal que trancou as portas para a tua vida. Deus está aqui, está restaurando vasos, está fazendo vaso novo, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor se faz presente aqui. E como naquele vale dos ossos secos, então eu humildemente faço como Ezequiel. Vento que vem dos quatro cantos, sopra para renovar os vasos, meu Pai. Sopra para dar força para essa mulher, Senhor. Sopra agora. Sopra para renovar esse vaso. Sopra para fazer de novo. Faz de novo, Senhor. Esse vaso não pode sair daqui quebrado. Não, Pai, não pode. Esse vaso nem vinha, mas veio porque o Senhor trouxe. Então agora é competência tua, Deus, tua. A competência é tua para fazer esse vaso agora ser curado. Agora está acontecendo cura na alma, cura no coração, cura no espírito, em nome de Jesus. O Espírito Santo está limpando. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Meu irmão, minha irmã, você aceita agora o sangue de Jesus? Você aceita agora o poder de Deus? Você aceita agora que Jesus é o Senhor da tua vida? Então você está limpo agora. O sangue de Jesus está te limpando agora. E o passado ficou para trás. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque quando tudo diz que não, Deus fala: eu te ajudarei, eu te sustento. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, dizendo glória, dizendo aleluia, glorificando o nome dEle. Ele é perfeito, poderoso, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus é especialista em curar, restaurar e refazer vasos. Nessas últimas 4 décadas que eu estou caminhando com Jesus, houve centenas de tropeções que eu tomei, mas em todas as vezes Ele se mostrou fiel. Em todas as vezes o Senhor se mostrou fiel, porque Ele é o restaurador fiel, Ele é o oleiro fiel. Ele só precisa que você tenha fé, que você tome uma decisão e que você fale: eu vou seguir o Senhor então, da forma como o Senhor quer, não do meu jeito mais, mas da forma como o Senhor quer. E assim eu serei um vaso de honra. Que o nome de Jesus seja glorificado em tudo que aconteceu aqui nesta noite, no louvor, nas ofertas e na ministração simples que foi passada. O nome de Jesus é exaltado e Jesus está na tua vida. Você não está sozinho. Amém?